Olá, bem-vindo a você a mais um Radar de Inovação, aqui nos estúdios GZH, falando tradicionalmente de inovação, disrupção tecnológica, futuro dos negócios e da educação. Se tu tá chegando, hoje é o teu primeiro episódio, eu te convido a acompanhar os outros episódios aqui no nosso YouTube, vai lá em GZH, segue GZH. Se tu prefere o Spotify, vai lá em Spotify, procura por Radar de Inovação e segue o nosso perfil e dá 5 estrelinhas se tu gosta do podcast também, ou no SoundCloud da Rádio Gaúcha, que tu encontra lá em podcasts o Radar de Inovação. Lembrando também que tu pode comentar, mandar mensagens, mandar recados e até sugerir assuntos para o nosso Radar de Inovação, que tem o Lucas Vieira na produção e o Thiago Moca na operação de áudio e vídeo. Uma coisa importante de trazer para ti também é que está chegando o Sal Summit e com certeza nós teremos episódios e discussões sobre o Sal Summit desse ano, quando estaremos completando 3 anos de Radar de Inovação. Minha convidada hoje é a Roberta Capitão, ela é CEO da Perifatec. A Perifatec, ela é um negócio que envolve, a gente já trouxe vários desses negócios aqui, e é muito legal porque ela vende negócios de uma orientação periférica, de uma orientação para atender as pessoas, porque o nosso compromisso quando nasceu o Radar, Roberta, era a gente não vai falar de inovação para o empresário ou só para o fundador da startup ou para o desenvolvedor de software. A gente vai falar de inovação para as pessoas que estão comprando pão no mercadinho no final do dia. E é um pouco disso que foi o olhar quando tu criaste a Perifatec. Obrigado por estar aqui com a gente e bem-vindo ao programa. Eu que agradeço a oportunidade e justamente isso que tu falou. O Perifatec, ele é para aquela pessoa, sim, que empreende na periferia para o dia a dia, né? Inclusive, ele não é um aplicativo, ele nasceu para não ser um aplicativo, justamente para facilitar essa acessibilidade. Vamos ajudar a explicar para as pessoas o que faz, né? A Roberta está falando que não é um aplicativo. É um serviço, digamos assim, virtual, que funciona ali no WhatsApp, para que as pessoas, sejam microempresários, às vezes aquele empreendedor individual, né? Eles entendam como organizar o negócio, como colocar preço, planejar as etapas, ter uma ação de marketing. Muita gente não sabe como vender o seu serviço, né? E isso tudo aqui no celular. Então, a pessoa não vai precisar parar o seu trabalho daqui a pouco para... Tá, mas como é que eu vou atrás? Eu tenho que ver um vídeo, eu tenho que ver um tutorial, eu tenho que ler... Não, tudo em um agregador de serviços. Da onde que a gente costuma dizer quando as pessoas criam negócios, né, Roberta? Que sempre vem tratar uma dor de alguém. Que dor foi essa? Quando é que tu percebeu essa dor das pessoas? A dor, ela, da periferia, e eu vindo da Restinga, principalmente, é da invisibilidade. Então, o que me incomodou muito é as pessoas falando, nossa, a tecnologia chegou para todo mundo. E eu, opa, não, aqui não chegou, né? Então, trazendo dados de periferia, é bem importante a gente contextualizar que hoje nós somos 17 milhões de pessoas vivendo em periferias no Brasil. E essas pessoas movimentam mais de 300 bilhões de reais por ano. Então, a gente consegue perceber que não é uma escassez de mercado, é uma escassez de informação e de acesso. E também trazendo dados, a gente tem 60% dos novos negócios fecham em menos de 5 anos. 5 anos. Nunca por falta de talento, por falta de boas qualidade, ideias. De boas ideias, por preguiça, que já ouvi falar muito, mas porém por falta de uma informação rápida. E o Perifatec vem nisso, né? Para o empreendedor entender que o que a empresa dele fatura, por exemplo, não é o salário dele, né? Então, se ele comete um erro, ele vai comprometer a empresa dele. E isso aconteceu comigo. Eu comprei um carro 0 e eu fali. Porque o dinheiro que eu peguei não era meu, era da empresa. Como tudo uma coisa só. Tudo com uma coisa só. Agora tu imagina... E aí, né, não bastasse falir, vem a humilhação junto, né? Porque daí tu tem que pedir dinheiro para a família. Então, essas histórias eu conto que são histórias reais e isso acontece no cotidiano. E antes do empreendedor cometer um erro tão grande como eu cometi, ele pode perguntar. E através do quê? Não é um aplicativo, naquele ambiente que ele mais conhece, que é o WhatsApp.
como se ele fosse fazer uma pergunta de áudio para um amigo dele que conhece um pouco mais do que ele. E aí, tu falaste uma coisa, quando a gente traz negócios periféricos, a gente já falou da Expo Favela aqui, a gente falou de consultorias que trabalham com isso, sempre se fala muito disso. As pessoas têm boas ideias e às vezes elas têm um conhecimento técnico absoluto, faz doces muito bem, faz costuras muito bem, tem bordados, tem ideias muito criativas. Mas ninguém vai vender bordado porque gosta muito de finanças. Tu vai vender bordado porque tu borda Porque tu bem. sabe fazer, E aí, como é que faz essa conexão? Porque muitas pessoas falam, olha, eu sei fazer isso bem, né? Eu faço pastel muito bem, ou eu atendo eventos muito bem. Como que faz isso para que o teu objetivo, né, Roberta, é chegar antes desse processo que tu passou para os empreendedores? Como é que faz? Como é que convence nessa primeira etapa? Primeira coisa, então a gente tem lá, em média, 40% dos empreendedores periféricos não se consideram, não se veem como empreendedores. Que nem tu disse, eu faço quentinha para vender, eu cozinho, meu marido entrega. Sim, tu está empreendendo. Só que a precificação que ela coloca em cima da quentinha dela é baseada no concorrente. Porém, ela não entende que os custos do concorrente não é o mesmo custo dela. E aí ela vai entrar para a estatística que ela vai falir. Ela vai fechar, se ela ficar apenas ali na concorrência de preço, né? O Perifatec, ele entra para que essas pessoas entrem na curva de aprendizado. Então, ela precisa saber, e eu começo sempre pelo erro. Eu não venho contando o plano de negócio ideal. Não, ela não quer saber plano de negócio ideal. Ela quer sobre demanda, ela quer corrigir. Ela já começou, né? E outra coisa também que eu trago aqui, os dados do Data Favela, que ele trouxe que essas pessoas que empreendem nas periferias, elas ganham em média R$3.000. Porém, é o mesmo custo que elas têm de sobrevivência. Então, na realidade, elas criaram um emprego para elas. E isso não é interessante economicamente para as comunidades. O que a gente pede? Que ela cresça, expanda, que ela contrate e aí sim comece a fazer a economia girar naquele local. Dessa maneira, o que a gente diz, é um emprego que tu arranjou, né? E ela não vai expandir nunca. Porém, ela vai se formalizar. E aí vai ter mais custos para ela. Então, os custos vão aumentando, só que o ganho continua sendo o mesmo. Roberto, eu vou pontuar que eu errei o nome do Leandro aqui. Pô, desculpa, Leandro. Falei Thiago Moca, mas é o Leandro Moca, porque o Thiago foi em outro programa, né, Lucas? Foi por isso que eu vi o nome dele errado aqui. Roberto, uma questão importante é que hoje, falando de fevereiro de 2026... esse não é o nosso primeiro, nem segundo, nem terceiro programa falando de negócios periféricos. Então, a julgar pelo radar de inovação, já dá para dizer que os negócios periféricos não estão mais num segundo plano ou não estão mais num espaço de obscuridade. Já ganharam exposições, já ganharam rodadas de negócios. Como fazer que esses negócios, como tu está propondo agora, não apenas atendam, mas que também, como tu falaste, façam com que novas ideias saiam do papel. Porque a gente já ouviu de empreendedores periféricos aqui que para que uma ideia saia, tem outras 10 que não saíram. De pessoas que tiveram medo, de pessoas que disseram, mas eu tenho um filho, se não der certo eu não posso segurar as contas, então talvez eu fique com essa CLT aqui mesmo que pague menos do que eu preciso. Ou então a pessoa fala, mas eu nunca trabalhei com isso, como é que eu vou fazer? Então, ao mesmo tempo, resolver essa dor dos empreendedores e ajudar a sair essas ideias do papel. Tu percebe essa dificuldade ainda? Total. Por exemplo, nós temos nas periferias, a maioria do empreendedor é por necessidade. Ele precisa ter o sustento dele. Hoje, a gente já consegue ver aqueles que estão empreendendo por oportunidade. E esses empreendedores, eles precisam ser inseridos. Tu falou de Salt Summit agora. Eu nunca imaginei que eu, uma mulher 40 a mais, iria criar uma startup. Não sei o que é isso, não sei inglês, não sei esses termos. Entrei pela primeira vez no Salt Summit pelo ingresso social. E aí, então, eu furei a minha bolha. E aí eu te digo, quantas pessoas precisam ver que existe
outras oportunidades, que existe um universo acontecendo, só que nós somos excluídos, né? Então, eu costumo falar, sem igualdade de oportunidade, não tem inclusão. A gente precisa estar nesses locais. Porque sim, na periferia tem muito talento, tem muita ideia, só que a gente não sabe como começar. Qual é a maior dificuldade? Tu acha que são a organização das finanças? É vender o produto? Porque tem muita gente que fala assim, não, mas todo mundo gosta da quentinha que eu faço. Tá, mas todo mundo na tua região. E como é que tu vai chegar naquele outro lugar ali? E como é que tu vai chegar no outro lugar mais adiante, né? Como é que sai para além dos teus vizinhos de rua? Então eu falei das finanças, do marketing, ou daqui a pouco cuidar de burocracias que essas pessoas não conhecem? Aí, de novo, eu vou te dizer, ela precisa entrar nessa curva de aprendizado. Primeiro, tu é uma empreendedora e isso é um negócio. Então, o dinheiro da tua quentinha não entra na tua conta pessoal. Só aí já dá um alvoroço. O que a gente começa fazendo? Minimizando os erros. Onde ela usa o dinheiro da empresa e começa a separar isso, ela já deixa de perder. Onde ela entende que o salário dela faz parte de um custo fixo da empresa dela, ela já deixa de perder. Então a gente vem numa metodologia muito inversa, através do erro dela, não comete mais esses erros, né? Então vamos cortar teus erros, teus gastos e parar com esse vazamento de água, como se fosse realmente um vazamento de água. E onde ela vai cortando isso e ajustando, aí obviamente o negócio começa a crescer. Depois, no segundo plano, aí vai ter: para quem eu vou vender? Captação de leads, como eu vou me apresentar? Aí a gente começa também, né, nas redes sociais. Separa a tua vida pessoal do teu negócio. Tem bastante gente que não faz isso. Não faz isso e vira uma bagunça. Então tu perde credibilidade, né? Tu perde vendas. Qual é o canal que tu vai conversar com os teus clientes? Ou tu tem o Instagram lá e não atualiza há 6 meses. Exatamente, tem tudo isso, né? Só que essa pessoa, ela tem que estar disposta. E aí eu falo de novo, é uma musculatura empreendedora que precisa ser trabalhada. A gente falou um pouquinho do serviço. Como é que funciona isso, Roberta? Fica a Roberta 24 horas atrás daquele WhatsApp ali. Como é que funciona esse atendimento para o empreendedor, para a empreendedora no outro lado? Como é que começou isso? Eu fazia muitas palestras, eu presencial. Eu ia nas comunidades e falava com essas mulheres o que fazer, como começar, né? Veio a pandemia e eu precisei afastar. E agora, como é que eu falo com essas mulheres? E o meu WhatsApp era direto, muito. Histórias mais variadas e realmente pedindo ajuda. Com agora a criação da inteligência artificial facilitou grandemente. Então, treinar essa inteligência artificial a falar como eu falo, adaptar a linguagem sem termos em inglês, né, que é uma coisa que afasta muito, aí a gente consegue falar com essas pessoas. Por exemplo, hoje, se a gente for perguntar para um chat GPT da vida, fazer uma pergunta, ele responde em menos de 2 segundos. Terminou a pergunta, ele responde. Nos testes que nós fizemos, a gente entendeu que não pode. Porque ela não pergunta num bloco único, como se fosse um prompt. É uma conversa. Então ela dá: oi, bom dia. Eu sou a fulana de tal e tenho uma loja tal, e vai mandando, vai mandando. Então ele demora esse tempo para esperar ela concluir a pergunta dela, e aí sim ele vem com a resposta. Quando nós iniciamos, ele: oi, bom dia, já na primeira pergunta a gente já entrava. Não, é outro tempo, é outra realidade, né? E dessa forma a gente faz. Como tu perguntou, como hoje se consegue o Perifatec? Através de assinaturas. Pode ser uma assinatura mensal, R$ 29,90, ou anual, R$ 19,90. Comparando com as assinaturas da inteligência artificial, é mega acessível. Porém, ele só vai responder sobre empreendedorismo. Então, esse é o nosso foco. Aí entra tudo, entra precificação, entra marketing, finanças. Tu tá treinando sempre esse prompt? Eu te pergunto isso porque provavelmente à medida que tu tá percebendo as empreendedoras usarem, vai surgindo assim: olha, isso aqui a gente pode melhorar e dar mais explicações. Ou regras que mudam. Por exemplo, o pessoal que tem MEI e que todo ano atualiza ali o valor a ser pago.
tô dando esse exemplo. Tu tem que atualizar ele o tempo todo? Como é que funciona isso? A inteligência artificial, ela já se autoalimenta, né? Isso é muito bom. Então, algumas coisas que eu fui percebendo foi justamente isso. Opa, que daí eu pedi para a técnica. Olha, o tempo de resposta não está adaptado à realidade. Então, nós já mudamos. Quando ela pergunta, por exemplo, e elas fazem muito isso, eu quero uma legenda para vender lingerie. E ele mandava em blocos separados. Não, vamos responder em um único bloco para facilitar, para que ela copie e cole. Então, a gente vai vendo, conforme o uso, as necessidades que vão surgindo, né? E é assim que a gente tem feito. Quais são os principais desafios nessa construção que tu faz com as empreendedoras? É que elas saibam usar a ferramenta com que elas querem? É que elas interpretem as respostas? Qual é o maior dilema, digamos assim, da Perifatec no dia a dia? Será que nós estamos respondendo completamente? Será que as pessoas estão entendendo? Qual é? Eu quero, inclusive isso a gente percebeu que eu vou precisar fazer workshops presenciais para que o Perifatec seja uma ferramenta de apoio delas. Essas pessoas, e aí eu vou te dizer assim, numa média de faixa etária, elas são 40 a mais. Normalmente elas pedem para os filhos mexerem em redes sociais, só que os filhos não querem, né? E elas não entendem que elas precisam ter autonomia disso. Elas dizem muito, isso aí não é para mim. É sim, é para ti. Então, o que a gente quer primeiro? Mostrar para elas, através dos erros que elas cometem, que elas se identifiquem e como elas podem usar a ferramenta. Então, o processo, eu imaginei que eu só ia largar e pronto, só que não. Existe uma barreira muito grande na periferia de que isso não é para mim. E eu parei de dizer que o Perifatec é uma inteligência artificial, porque separava mais ainda, né? Então não, conversa, como se estivesse conversando comigo. Então é esse processo que a gente está fazendo com o Perifatec para que ele seja uma ferramenta de apoio 24 horas por dia respondendo essas perguntas. Hoje, em grande parte, como eu te falei, eu já falei com outros convidados aqui, Roberta, as pessoas que acessam livremente, como tu falaste, né? Tem versões gratuitas, as pessoas podem fazer o que elas bem entenderem. No entanto, a gente tem um universo de desinformação gigantesco, né? Então, se tu quiser dizer assim, será que eu não posso atrasar esse boleto para comprar tal coisa? Dependendo da maneira como tu perguntar, a IA generativa vai concordar contigo e vai te dizer, olha, parece uma ótima ideia tu fazer isso, né? Ao mesmo tempo, tá gratuito, né? E eu sempre trago essa pergunta para os empreendedores digitais, que é: como oferecer uma solução paga relevante para pessoas que vão te responder, mas eu já vi gratuito, dá para fazer gratuito aqui, né? Como é que a gente entrega esse valor agregado no dia a dia? Isso é uma construção de valor que a gente vem trazendo no Perifatec. Primeira coisa, é uma solução feita de dentro para fora. Já tiveram várias outras funções que vieram de fora tentando nos ensinar a fazer. E eu conto muito a minha história, né? As pessoas sabem que o Perifatec é da Roberta Capitão, que tem toda uma história, né, na Restinga, com desenvolvimento econômico, com as empreendedoras da Restinga. Então, essa identificação comigo, primeiramente, é muito importante. Olha, ela é uma empreendedora como eu, ela começou como eu. Então, através da identificação. E, é claro, combater esse monte de desinformação. Hoje no Instagram, tu vai ver lá, posta isso, faz reels, né? Compra um e-book aqui. Não, gente, calma, é muita coisa e desperdício de energia e de tempo, e o bem mais valioso que nós, empreendedores, temos é o nosso tempo, né? Então, enquanto fica se perdendo nesse monte de informação, sabe que no Perifatec ele vai falar exclusivamente sobre negócio. E conforme tu vai perguntando, tu vai ter o teu canal ali de conversa, ele já vai sabendo qual é o teu negócio, né? E ele vai te trazendo as informações sobre demanda. Isso que tu falaste é bem importante no sentido de que é muito comum que as pessoas olhem para o tanto de oportunidade, entre muitas aspas, né? E fala, eu vi uma fulana dizer que se tu não faz vídeo, tu tá perdido. Aí tu passa ali no segundo seguinte, eu falo, eu vi uma fulana dizer que se tu não faz legendas com isso, tu tá perdido. Ao mesmo tempo que
falta conhecimento técnico, muitas vezes, sobra solução mágica que as pessoas acessam num feed. Como é que, quando te procuram, como é que tu conversa, como é que tu dialoga sobre isso? Eu venho na individualidade. Precisa ser individual. Apesar de nós estarmos na inteligência artificial, é para pessoas. É para tratar dos sonhos das pessoas. E eu costumo dizer, o sonho da fulana é o mesmo teu sonho? Qual é o teu sonho? Então a gente vai em cima do teu sonho. E eu te trago isso de uma outra área, eu tenho clínicas odontológicas, e eu vejo muito lá, mas a minha irmã usou prótese e nunca deu problema. Ok, mas a sua boca não é igual à boca da sua irmã. Então eu acredito que todas as áreas existe essa comparação. Por quê? Porque a pessoa quer o fácil. Claro. E a gente não promete facilidade, não é isso que a gente promete informação. Só que o teu trabalho tem que ser feito. Qual é a tua história? Tu falaste da Restinga, acho legal também as pessoas saberem. Tu tem uma conexão umbilical ali com a Restinga, com as pessoas, e como que tu te enxerga como empreendedora? Quando é que isso acontece? Acontece justamente por eu não... A Restinga... A história da Restinga, né? Tu já sabe, ela surgiu para esconder os pobres, mais distante do que tudo, a 23 quilômetros aqui do centro, né? E quando eu nasci não tinha muitas oportunidades. Tudo que eu tinha que fazer, eu tinha que vir até o centro. E era distante demais, né? Era 1 hora para vir, 1 hora para voltar. E para quem não sabe, né? Para quem não está nos vendo de Porto Alegre, a Restinga é um bairro extremamente populoso, né? Assim como Rubem Berta no norte, mas são áreas em que as pessoas muitas vezes, quando tem um curso gratuito, não é tão gratuito assim, porque essas pessoas se deslocam 1 hora para vir, 1 hora para voltar. Né? E essas pessoas têm que olhar o horário da linha do ônibus para saber se vai ter volta, por onde que vai. Então, quando a Roberta fala aqui do afastamento, ele nem é um afastamento teórico, ele é um afastamento técnico, prático. Geográfico. Das pessoas, às vezes, têm que pegar 2 ônibus para ir para um trabalho e vão ter que pesar se elas podem pagar esses 2 ônibus. É isso. A Restinga, né? Ela tem mais de 62 mil habitantes. É o bairro mais populoso do Rio Grande do Sul. Então, ela é maior do que 462 cidades gaúchas. É uma cidade dentro da cidade, né? E todo esse trabalho que eu venho desenvolvendo lá, a gente já conseguiu muito avanço, né? Que nem tu dizia, não, a gente tem que sair para fazer um curso no centro? Não, por que vocês não vêm dar um curso aqui? E a gente já prosperou muito, muito nisso, né? E a Restinga vem se desenvolvendo. Porém, é importante entender que cada comunidade... ela é diferente, tá? Como eu vou falar com a Restinga é diferente como eu vou me comunicar com o Morro da Cruz. As dores são diferentes. Então, eu conseguindo acessar essas dores e esses sonhos, aí a pessoa entende o porquê ela está empreendendo. A gente está falando da Restinga, falou do Morro da Cruz, falou de outros bairros aqui de Porto Alegre mais afastados, mas as pessoas não necessariamente são aqui de Porto Alegre para buscarem a solução. E isso que eu queria que tu falasse. A solução está aberta para pessoas de outras regiões e até de outros municípios, por exemplo. E de outros estados também. Ela é escalável, né? Então, de todas as mentorias que eu fiz, Roberta, como a gente consegue fazer ela ser escalável? Eu, Roberta, dando palestra, não tinha como, né? Então, hoje, onde tiver um WhatsApp, funciona o Perifatec. Tu tem cliente já de outras cidades fora de Porto Alegre? Eu tenho de Salvador. E ela me perguntou assim, puxa vida, mas eu não sou da periferia, eu posso usar? Sim, pode. Porém, o recorte, a nossa persona, a gente desenhou para o empreendedor periférico, porque é aquilo que eu domino. Porém, existem outras pessoas que também estão iniciando no empreendedorismo e não tem problema nenhum, ela vai conseguir usar sim o Perifatec. Inclusive, a gente vai conseguir depois mapear isso, porque para entrar no Perifatec, ela precisa dizer de onde ela é, que cidade ela é. Então, daqui a um tempo eu já vou ter um relatório sobre isso. A gente costuma falar, eu gosto muito de falar, principalmente pela minha profissão, por ser professor universitário, de como a escola tem que estar atrelada a esse processo de se conectar com a comunidade. A gente já trouxe aqui a Lucas Escola, que pratica robótica na Lomba do Pinheiro, a gente já trouxe soluções na rede municipal que ajuda alunos com deficiência visual. A gente já trouxe essas ideias aqui e a dificuldade muitas vezes é fazer com que a comunidade olhe para a própria escola e diga assim,
a nossa escola é grande. Como eu vi esses dias alguém falando do IFE da Restinga. A gente tem maravilhoso. uma universidade... A frase foi, a gente tem a nossa própria Universidade Federal, né? E tem um IFE ali no bairro da Restinga. Sim. Tem o professor Nilson lá, que ele faz um trabalho incrível de conexão com o empreendedorismo, para que os alunos entendam, né? E levando a experiência dos empreendedores que não tiveram acesso à faculdade, mas eles têm uma expertise incrível para fazer essa conexão, né? E existe lá também muitas oportunidades. O IFE é um espaço muito importante para a Restinga. E eu queria te perguntar um pouco dessa questão das escolas, ou até, tu falaste dos filhos muitas vezes das empreendedoras, né? Tu percebe esse movimento em silêncio, assim, no sentido de que daqui a pouco, crianças vendo suas mães, suas tias, suas vizinhas empreendendo também podem se enxergar em lugares que não estavam resguardados para elas, ter referências, dizer assim, nossa, mas tem aqui a fulana que abriu tal coisa, que foi... Já dá para enxergar isso um pouco? É muito importante. Eu, quando criança, não tinha referência de alguém da Restinga que tivesse em evidência, né? Com o passar do tempo, os jogadores de futebol. Só que era muito distante. E hoje eu já recebi carinhosamente dizendo isso, né? Nossa, Roberta, eu fiquei tão orgulhosa de te ver falando. Eu participei do TEDx, né? Falando da Restinga. Então, essas referências estão sendo criadas agora. Eu acredito que essas crianças terão muito mais pessoas que se espelhar do que eu tive. Porém, tu tocou agora nos filhos, e é uma coisa bem importante, com o crescimento do feminicídio aqui no Rio Grande do Sul, né? E o que a gente entende? Que é importante as campanhas de conscientização, sim, porém essas mulheres precisam ter independência financeira. Se elas não tiverem independência financeira, elas vão voltar para esses maridos abusadores. Existe um conceito chamado violência patrimonial, que esse cerceamento ao direito de acessar as coisas. Exatamente. Né? E elas vão voltar por elas vão ser muito julgadas por isso, mas como? Né? Tu apanhou e tu vai voltar pro teu marido? Muitas vezes não é por ela, é pelos filhos, né? Então, o Perifatec, ele vem entrar agora, a gente vai fazer um trabalho bem forte junto com a CUFA, com relação a isso, ao feminicídio, trazendo para que essas mulheres tenham independência financeira. Mas como? Se eu não sei ser empreendedora? Calma, vamos começar com uma renda extra? Vamos começar revendendo algum produto? Né? Então, para que ela entre e comece a entender e a resgatar essa autoestima dela, que foi perdida, e também a independência financeira. Roberto, uma coisa que eu sempre pergunto quando eu falo de negócios periféricos, eu gosto muito de falar de conexão, porque é muito aula a maneira como as periferias fazem conexões. E muitas vezes não é só a Roberta que vai ensinar. Tem uma empreendedora que vai se conectar com a outra e vai ensinar a outra a dizer assim, isso a gente já passou, eu gravo em tal lugar. Ou isso a gente já fez... procura o fulano de tal órgão que ele vai te ajudar. Como é que tu, na Perifatec, tenta promover essas conexões, essas conversas entre as empreendedoras? Isso. Então, existe lá um projeto maravilhoso, que são as empreendedoras Restinga, né? E essas mulheres se conectam. A gente inicialmente era para dar aulas de empreendedorismo, depois a gente percebeu que a rede de apoio era o mais importante. Né? E essas mulheres, antes de nós começarmos as aulas, tudo isso, aquela troca era muito mais importante para essas mulheres, né? E a gente começou dessa forma. A gente entende que onde essas mulheres se conectam, elas se fortalecem. É muito comum verem os homens saírem para jogar futebol na quarta-feira. Mulher não faz isso. E a gente promovendo isso, trazendo esse resgate delas, né? E até para dizer para os maridos, onde é que tu tá indo? Eu estou indo falar de negócios. Com as empreendedoras Restinga, a gente mudou uma dinâmica muito grande que tinha lá, que o nome dos negócios era só o nome do marido. Porém, se tu chegasse no mercadinho, quem estava no balcão era a Jaqueline, por exemplo. Jaqueline, não, é um negócio do meu marido. Não, mas e tu? Né? Então a gente trouxe esse resgate e essas mulheres já estão bem mais avançadas, porque já fazem 6 anos das empreendedoras Restinga, do que elas quando entraram, né? E tendo essa consciência de que sim, elas podem ser empreendedoras, podem ter a sua independência financeira, sustentar seus filhos e ter principalmente liberdade de escolha. Já que tu falou muito nos sonhos das empreendedoras que estão contigo, o que
Perifatec está sonhando aí pro futuro? Já falou um pouco, né? Ampliar essa base, né? Daqui a pouco até achar empreendedoras em outros lugares, outras cidades. O que mais que tu tá pensando para 2026 e adiante? Eu preciso de conexões com bancos, por exemplo, né? Nas periferias a gente tem muito aquele caso das pessoas que emprestam dinheiro, né? Só que isso tem juros altíssimos, é perigoso, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente sabe que instituições financeiras oferecem microcrédito e eles não conectam. O meu próximo passo agora é que essas instituições façam parceria com a gente. Para quê? Quando a inteligência artificial perceber que essa mulher está perguntando sobre empréstimo, financiamento, o link já vem um link seguro, olha, de um banco, uma instituição parceira. Então, esse é o meu próximo objetivo. Porque fazer ali o B2B, o B2C, tudo bem, a gente vai conseguir. O que eu quero agora é o B2B. Tá bom. Roberta, fala um pouquinho pra gente como é que as pessoas podem te encontrar, encontrar os serviços e como é que elas podem, daqui a pouco, se elas se interessaram assistindo o programa ou ouvindo o programa, também ser clientes da Perifatec. Isso, a gente tem uma rede no Instagram, né, que é Periferia em Ação. O Perifatec, ele é um agente dentro do Periferia em Ação. Periferia em Ação era quando eu, Roberta, ia nas comunidades, né? Então tem muita história lá. Tudo junto, Periferia em Ação. Periferia em Ação. E aí ou se quiser colocar Perifatec também encontra, né? E lá já consegue acessar o nosso site para fazer compra, enfim, e também acompanhar a nossa jornada. Roberto, eu gosto quando eu sempre trago histórias de inspiração, assim, de que tu deixa um recado, porque vai ter muitos empreendedores nos assistindo, vai ter muitas empreendedoras, mas tem muita gente que nos assiste que não é nenhum nem outro, que está conectado de alguma forma, porque é funcionário, porque diz assim, mas então esse programa não é para mim, e às vezes tem alguma coisa aqui dentro. Eu queria que tu deixasse esse recado para as empreendedoras e para as que não são empreendedoras, mas que acompanharam o programa no final aqui. Eu venho sempre para desromantizar o empreendedorismo, né? As pessoas têm uma ideação de que, você é empreendedor. E não começa assim, né? Ele começa muito disso, de tendo uma renda extra. De fazendo e as pessoas falarem, nossa, isso é bom. E aí tu vai negar, não é bom, não é bom sim. Então essa validação vai te mostrando, puxa vida, eu posso fazer uma coisa que eu gosto e ainda ganhar dinheiro, né? E empreender não é uma corrida de 100 metros. Comecei hoje, no final do ano já vou ter retorno. Não é. Ele é uma maratona, né? Então é calma, é aprendendo, conexão com as pessoas é fundamental, né? E as pessoas entenderem também que se tu é muito boa na parte funcional, normalmente começa assim, nada impede que tu aprenda a parte administrativa. E aí sim faça daquele amor que tu tem por fazer alguma coisa em um negócio lucrativo. Roberta Capitão, CEO da Perifatec, muito obrigado pela tua visita, pela tua entrevista aqui, sucesso nos negócios e até uma próxima. Obrigada, muito obrigada. E eu te agradeço por ter ficado até o finalzinho do programa com a gente aqui no Radar. Não te esquece de curtir, de compartilhar o episódio, de também assistir os episódios anteriores. A gente vai voltar a falar de empreendedorismo, inovação e outros assuntos aqui no Radar de Inovação na semana que vem, quinta-feira, ao meio-dia. Tchau!